Muito bem, estamos de volta, vamos para mais algumas observações aqui sobre o pedido de liberdade provisória. Pessoal, a prisão preventiva, ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz na fase da investigação. Pode ser decretada de ofício pelo juiz somente na fase processual durante a ação penal. Vou explicar melhor, vou ler para você um artigo. Artigo 311 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, ó. Em qualquer fase da investigação policial, ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal. Ele pode decretar de ofício somente se for no curso da ação penal. Se não for no curso da ação penal, ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Ele tem que decretar desde que a autoridade policial formule uma representação ou o Ministério Público formule um requerimento. Ou ainda, vejam vocês, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Amiguinhos, assistente da acusação só existe quando há acusação. Na fase de inquérito policial não há acusação formal ainda, há somente uma investigação. O assistente da acusação ingressa no feito somente na fase da ação penal. Na investigação não, tudo bem? Querelante é o titular da ação penal privada, você lembra disso? Então, muito bem. Então, na fase da investigação, o juiz de direito ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Ele tem que ser provocado. Ele será provocado por quem? Ou pela autoridade policial, que faz uma representação, ou pelo Ministério Público, que faz um requerimento. Qual que é a diferença de representação e requerimento? O Ministério Público ele é parte, então ele formula requerimento. A autoridade policial não é parte no processo, então ele não faz um requerimento, ele faz uma representação. Representação é uma sugestão, é uma ideia. Juiz, eu sou delegado de polícia, eu queria te dar uma ideia. O que o senhor acha de prender essa pessoa? Aí o juiz diz, boa ideia, vou ouvir o Ministério Público, vamos ver se ele concorda. O Ministério Público concordou, agora eu achei uma boa ideia, e agora eu determino que você prenda. Aí o delegado de polícia, vamos supor que o delegado de polícia mudasse de ideia. Eu estive pensando melhor, eu acho que não é caso de prisão não, agora não me interessa. Eu acatei a sua ideia e agora eu estou determinando. Por isso que eu pedi um mandado, é uma ordem, eu não estou pedindo. É uma ordem para que você prenda aquela pessoa. Deu para entender a ideia? É claro que não ocorre essa conversa, tá bom, gente? Eu estou só simplificando para que você entenda. A representação é uma sugestão que o delegado de polícia dá à autoridade judiciária. Requerimento é um pedido feito por quem é parte no processo. Por isso que o delegado de polícia não faz requerimento, porque ele não é parte no processo. Muito bem? Outra questão, quais são os requisitos? Gente, isso você tem que saber. A apostila que eu fiz, que eu preparei para você, que você já tem acesso aí no site, a apostila eu trouxe vários artigos que vão tratar da prisão preventiva. Você tem que saber os requisitos da prisão preventiva. Por quê? Você vai pedir a revogação da prisão, você vai pedir a liberdade provisória por conta de um fundamento só. Qual fundamento? Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, eu peço que o meu cliente seja colocado em liberdade provisória. Meu querido amigo, então, para você resolver peço que você necessariamente tem que saber quais são os requisitos da prisão preventiva. Por quê? Porque se você sabe quais são os requisitos da prisão preventiva, no caso concreto, você sabe que eles não estão presentes, então o seu cliente merece a liberdade provisória. No pedido de liberdade provisória, meu querido, não se trabalha mérito. Você não vai falar se foi ou não seu cliente quem praticou o crime, se ele é culpado ou não, se o crime ocorreu ou não. A única coisa que você vai dizer é que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, ele tem que ser colocado em liberdade. Ainda que haja prova cabal, prova plena, prova absoluta de que foi ele o autor do crime.
Por quê? Porque ele só vai receber uma pena, só vai ir para a prisão pena após o trânsito em julgado. Agora ele fica livre. Deu para entender? Muito bem. Quais são os requisitos para a prisão preventiva? Quais são? Você tem que saber. Leia a apostila. A apostila eu trago detalhadamente cada um dos artigos que você tem que conhecer, que você tem que saber, que você tem que entender e compreender para conseguir enfrentar essa questão, essa peça na prova. Bom, o primeiro requisito aqui você vai localizar no artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, vou explicar já já o que é isso, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. Segundo, o que tem que constar também? Os requisitos do artigo 313. Nos termos do artigo 312, ou seja, tem que estar presente o 312, nos termos do 312 deste código, será admitida a decretação da prisão preventiva. 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Tem que ser acima de 4 anos. Furto, qual que é a pena máxima? 4 anos. Cabe prisão preventiva? Não cabe. Furto qualificado, qual que é a pena máxima? 8 anos. Cabe prisão preventiva? Aí cabe. Beleza? 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Olha o que está falando aqui. O crime, a pena máxima é abaixo de 4 anos. Furto, por exemplo. Só que a pessoa é reincidente. Reincidente. A não ser que já tenha transcorrido o prazo, o período depurador. Você lembra o que é período depurador? A pessoa, ela cometeu um crime, foi condenada, transitou em julgado. Se ela cometer outro crime, ela é reincidente. Só que ela cometeu um crime, foi condenada, transitou em julgada, ela cumpriu a pena. Passaram-se 5 anos do cumprimento da pena, ela volta a se tornar primária. Ou melhor, ela volta a ser tratada como se primária fosse. Isso é aquilo que é chamado de a pessoa é tecnicamente primária. Beleza? E 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Aqui, crimes que são menores, abaixo de 4 anos. Lesão corporal, a pena é pequenininha. Violência doméstica, cabe prisão preventiva. Ameaça, a pena é pequenininha, bem menos que 4 anos, não chega a 1 ano a pena máxima. Foi cometido no âmbito de violência doméstica contra idoso, contra criança, cabe prisão preventiva? Cabe prisão preventiva. Parágrafo único do 313. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo-se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Olha o que está falando aqui. Está dizendo que se a pessoa que foi presa não consegue se identificar, não tem RG, é comum, a pessoa é semi-analfabeta. Como que é seu nome? João dos Santos. Como que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Antônio. Antônio do quê? Só lembro que é Antônio. E da sua mãe? Maria. Maria do quê? Só lembro que é Maria. E quantos anos o senhor tem? Não sei. Quando eu nasci, eu não sei. O senhor nasceu onde? Eu nasci lá para aquela região lá de Osasco. Mas em que cidade? Eu não lembro não, senhor. Era um sítio lá, nem sei se existe mais o sítio. São pessoas analfabetas. Ou então, às vezes, são pessoas que estão querendo enganar a justiça e não falam os dados porque não querem mesmo serem identificadas. Então, nesses casos, quando a pessoa não é identificada, mesmo que a pena seja abaixo de 4 anos, cabe a prisão preventiva. Agora, presta bastante atenção, amiguinho. Essa pessoa foi identificada. O que faz? Então, coloque ela imediatamente em liberdade. Porque o que motivou a prisão
foi não ter elementos para identificá-la. Depois que se tem elementos para identificá-la, ela deve ser colocada em liberdade. Volta um pouquinho aí. Aliás, eu quero perguntar uma coisa para você. Pelo amor de Deus, meu querido amiguinho, você está assistindo essa aula com o código nas mãos, certo? E você já está, com certeza, grifando os artigos que você está vendo que são importantes você saber para formular essa peça, certo? Eu não vou. Você já entendeu isso? Que é isso aqui que é a sua espada para você levar para a prova. Essa aqui é a sua arma. Você tem isso aqui para enfrentar o desafio proposto pelo examinador. Então, vá amolando, vá preparando a sua espada. Como que você amola? Como que você deixa a sua espada melhor? Fazendo esses grifos, grifando aquilo que vai te ajudar a encontrar a resposta para a peça. Meu amiguinho querido, lindo, cada uma das peças você usa um monte de canetinha, de cores diferentes, de tal maneira. Vai colocar de preto, tá bom, meu amigo? Porque se colocar de preto, você não vai conseguir ler, tá? Então, faça isso, vá se preparando. O parágrafo único do artigo 312 diz o seguinte: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. É o que eu falei para vocês. Pode ser que o juiz substitua uma medida cautelar pela prisão preventiva. Tá? Que é a prisão preventiva substitutiva. O último requisito. Então, ó, 312 tem que estar presente, 313 tem que estar presente para decretar a prisão preventiva. E a impossibilidade, a insuficiência de se decretar uma outra medida cautelar diversa da prisão. Quer ver? Eu vou ler rapidinho aqui quais são essas medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, estou no 319 do Código de Processo Penal. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício de função, internação provisória, fiança nas infrações que admitem, monitoração eletrônica e o 320, proibição de ausentar-se do país. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz a autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Tá certo? Muito bem. Então, lá no 312, nós vemos os requisitos da prisão preventiva. Então, vamos lá, vamos dar uma dissecadinha no 312. Lá fala que tem que haver prova da existência do crime. Prova é uma certeza que aquilo que está no processo nos fornece. Então, quando eu olho o processo, eu leio as páginas do processo, eu consigo identificar que realmente há a prova de que um crime ocorreu. Imagine você, uma pessoa que é encontrada morta com 4 tiros na cabeça. Suicídio? Difícil, né? Só se a pessoa pegou e atirou, bateu no queixo, pegou na orelha, mas 4 tiros na cabeça, muito provavelmente foi vítima de homicídio. Prova da existência de um crime. Um caixa eletrônico que explode com câmeras de segurança filmando a ação de pessoas subtraindo valor em dinheiro posteriormente. Prova da existência de crime. Indícios de autoria. Da prática do crime, precisa-se prova. Da autoria, quem é que foi, precisa somente de indícios. Mas, pessoal, não são qualquer indício, não é qualquer um que vai lá e fala assim, quem praticou o crime foi fulano de tal. E já há indícios de que foi ele que praticou o crime. Não, tem que ter havido um mínimo de investigações. Por exemplo, escuta telefônica. Faz-se uma escuta telefônica e consegue identificar uma conversa, dando a entender que quem praticou o crime foi aquela pessoa. Indícios de autoria. Com certeza foi ela? Não. E ainda mais não se tem certeza jurídica também. Por quê? Porque a certeza jurídica só haverá com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Estão acompanhando o raciocínio? Muito bem. Garantia da ordem pública.
decreta-se a prisão. Olha o que está acontecendo, olha o que o 312 diz. Sabendo que ocorreu um crime, havendo indícios de quem praticou esse crime, nós vamos decretar a prisão preventiva desde que seja necessário para quê? Primeiro, garantia da ordem pública. Então, teve um homicídio, tudo indica que quem praticou esse homicídio foi Horácio, indícios de que foi Horácio. Muito bem, agora, é necessário a prisão do Horácio? Sim. Sabe por quê? Para garantia da ordem pública. Mas o que é garantia da ordem pública? Tem algumas maneiras de você entender isso. Uma delas é dizer que é por conta da gravidade do crime. O homicídio causou abalo àquela pequena cidade, por isso, para garantir a ordem pública, para que não haja comoção, inclusive para que o próprio acusado não seja morto, é importante, é interessante que ele seja preso, garantia da ordem pública. Porém, o mais comum mesmo, o entendimento que prevalece é que garantia da ordem pública é para evitar a prática de novos crimes. Então, por exemplo, mas o que é um homicídio? Ele matou uma pessoa, qual outro crime que ele pode cometer? Aí é por um outro fundamento que geralmente se prende, eu vou falar já já. Garantia da ordem pública para... A pessoa praticou tráfico de drogas. Ela já foi presa 2, 3 vezes, já foi processada 2, 3 vezes por tráfico de drogas. Tudo indica que, se permanecer livre, continuará. Então, para garantir a ordem pública, para garantir que não haja mais a prática desses crimes, vamos prender essa pessoa. A ideia é essa. Garantia da ordem econômica é a mesma coisa do que garantia da ordem pública, porém relacionados a crimes que digam respeito à ordem econômica. Por exemplo, crime contra a ordem tributária. Por exemplo, crime contra o sistema financeiro. Por exemplo, crime contra a ordem econômica. Então, esses crimes que abalam questão financeira, vai mexer com muito dinheiro, geralmente as pessoas não desviam só R$1.000, desviam valores grandes, então vai caber garantia da ordem econômica. Garantia da aplicação da lei penal. Você sabe que o processo penal ele é um instrumento do direito penal. O processo penal só existe para fazer com que a pena seja aplicada lá na frente. Muito bem, que é o direito penal quem vai aplicar a pena. Muito bem, a prisão preventiva ela é um instrumento desse instrumento que é o processo penal. Se eu fizer todo o processo e ao final essa pessoa não estiver mais aqui, o que adiantou todo o processo se agora a gente não consegue aplicar a lei penal? Então, qual é a situação aqui? O exemplo que eu dei para vocês daquela pessoa que vem trabalhar no interior do estado de São Paulo e quando termina a safra, volta para o seu estado no Nordeste. Vai ser muito difícil nós aplicarmos a lei penal. E o que é a lei penal? A lei penal é aquela lei que diz que quem mata terá sobre si uma pena de 6 a 20 anos. Então, não vou conseguir aplicar essa lei, aplicar a pena de 6 a 20 anos, caso essa pessoa fuja, não exista mais. E, por último, conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal quer dizer... É uma expressão meio esquisita e estranha. O melhor não seria conveniência da instrução criminal, mas sim necessidade para a instrução criminal. O que vem a ser essa instrução criminal? A colheita de provas. A pessoa praticou um crime e agora ela está ameaçando testemunhas. A pessoa praticou um crime e agora ela está sumindo com os vestígios. Então vamos prendê-la por conveniência da instrução criminal. É conveniente que essa pessoa permaneça presa para que a instrução criminal tenha um bom desenvolvimento. Esta é a ideia. Lembre-se de uma coisa, amiguinho. A prisão preventiva não tem prazo. Prisão em flagrante, a pessoa fica presa por mais ou menos umas 48 horas. Prisão temporária tem prazo estabelecido em lei. 5 dias... mais 5 dias. Se prorrogável por mais 5 dias, não é obrigatório esses mais 5 dias. Se o crime for hediondo, a prisão temporária vale por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. A prisão preventiva não há prazo estabelecido em lei.
Então, tem que se observar, tem que se respeitar uma razoabilidade. Se decorreu muito tempo, essa pessoa tem que ser colocada em liberdade, tá certo? Só mais essa observação aqui. A prisão preventiva, já falei para vocês, ela tem que ser decretada a título de forma excepcional. Então, nós falamos em excepcionalidade da prisão preventiva, ela não pode ser decretada de qualquer maneira. Que mais que eu preciso falar para vocês aqui? Não confunda, amiguinhos, pedido de liberdade provisória com pedido de revogação de decretação de prisão preventiva. Isso aqui é muito importante. Olha do que eu estou falando. Falei para vocês que existem algumas prisões preventivas. Tem a prisão preventiva que é fruto da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Existe a prisão preventiva direta, que está tendo uma ação penal e o juiz decreta a prisão preventiva, sem que tenha convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. Existe também a prisão preventiva substitutiva que eu falei para vocês. O juiz substitui a medida cautelar diversa da prisão por prisão preventiva. Muito bem. Imagine a seguinte situação. O réu está solto e o juiz entende que ele está ameaçando testemunhas. O promotor de justiça faz um requerimento postulando pela decretação da prisão preventiva. O juiz acata os argumentos do Ministério Público e decreta a prisão preventiva. Tudo bem? Muito bem. O réu, ele foi preso, ele está preso. Você não vai pedir, nesse caso aqui, liberdade provisória, porque a liberdade provisória era lá atrás, quando teve o flagrante. Então, quando a pessoa é presa em flagrante, o juiz ou ele relaxa a prisão ou ele concede a liberdade provisória. Lembrou? Tá certo? Muito bem. Agora, aqui, se foi decretada a prisão preventiva e você entende que não estão presentes os requisitos, o que você vai fazer? Um pedido do quê? Revogação da decretação da prisão preventiva e pedir que o seu cliente seja colocado em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. Vamos supor que ele ainda não tenha sido preso. O que você vai pedir? Revogação da decretação da prisão preventiva, expedindo-se o quê? Alvará de soltura? Não, porque ele não está preso. Contra mandado de prisão. Professor, eu faço estágio no escritório de advocacia e eu vi essa situação. E o advogado pediu liberdade provisória, ele não pediu revogação da decretação da prisão preventiva. Eu sei. E, aliás, é o mais comum. Dificilmente você encontrará um advogado fazendo um pedido de revogação da decretação da prisão preventiva. Ele vai formular um pedido de liberdade provisória e o juiz aceita. Tem um princípio atrás disso, você lembra qual é? Princípio da fungibilidade. O juiz recebe uma petição como se fosse outra. Pedido da fungibilidade. Princípio da fungibilidade, não pedido da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. O juiz aceita um pedido como se fosse outro. Não tem problema nenhum, já vi inclusive na prova da OAB, aceitando um pelo outro. Porque na prática é comum aceitar-se um pelo outro. Se fosse prisão temporária, a mesma coisa. Você não vai pedir liberdade provisória, você vai pedir que seja revogada a decretação da prisão temporária. Só que aí você não vai fundamentar no 310. Você vai fundamentar no 316 do Código de Processo Penal. Amiguinho, tá tudo na apostila aí explicadinho, tá bom? Não esquece de olhar lá. Mas eu precisava falar isso aqui para você ficar atento a isso, para se você vê em algum lugar, o que é que eu faço? E mais, na prova da OAB, os dois pedidos são idênticos, é a mesma coisa. Só que se você pedir a revogação da decretação da prisão preventiva, você não baseia, você não fundamenta no 310, inciso 3, você fundamenta no 316. Dá uma olhada lá que você vai entender o que eu estou falando. 316 diz que o juiz pode revogar a prisão preventiva. Então você vai pedir a revogação da preventiva com base no 316. O resto é tudo igual. Por quê? Porque a única coisa que você vai ter que argumentar é que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Tá certo?
Vamos fazer mais um intervalo, já já a gente volta.